Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso Portal do José para o encontro hoje super especial com algumas informações importantes e interessantes no nosso último encontro desse ano de 2022. Amanhã eu estarei aqui com vocês fazendo a cobertura, a partir das 14h30, da posse do presidente Lula. Então, desde já quero convidar vocês, porque eu vou interagir aqui, lendo os comentários de vocês, tudo aquilo que vocês postarem, e também jogando de volta uma série de análises que a gente puder recolher ao longo desse dia, dessa tarde, que vai ser uma tarde muito importante para a história do nosso país, que nós ajudamos a construir. Afinal de contas, nós todos que estivemos em canais como o Portal do José e outros tantos importantes que a gente tem também nas redes sociais, nós fizemos um grande enfrentamento à insanidade que se abateu sobre o nosso país e sobre um governo também que tirou vidas de pessoas que a gente amava e que nos ameaçou. Quantos de nós também não ficamos adoecidos em função de tudo aquilo que aconteceu no mundo e aqui no Brasil especificamente, e certamente o medo rondou a cada um de nós. E nós vimos com muita preocupação o que estava acontecendo aqui no nosso país, a possibilidade dessa gente permanecer por mais 4 anos no poder. Então, a participação de cada um de nós, como sobreviventes, foi vital para que amanhã a gente tivesse essa posse do presidente Lula, que está trazendo com ele uma série de ânimos, uma série de pensamentos positivos, um processo civilizatório que retoma o seu caminho aqui no nosso país, e isso não é pouca coisa. Então, hoje, quando você estiver abraçando o seu parente, o seu amigo, os conhecidos, as pessoas que você conhecer eventualmente na noite de hoje, dê um abraço muito apertado, lembrando que você escapou dessas pessoas que estão escapando agora de nós, escapando da democracia e escapando da lei e da justiça. Pois bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos de hoje, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal para que você conheça os nossos outros vídeos e se inscreva também. Se você já é inscrito, confira a sua inscrição. Compartilhe se você puder, se você gostar, dê seu joinha, mande seus comentários, participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5h30, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar o nosso portal e estar mais junto aqui conosco, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, o Brasil está virando uma página fundamental. A gente ainda está vendo aí alguns bolsões de insanidades por todos os lados. Mas algumas pessoas ainda não têm noção que o presidente que escapou do nosso país, que fugiu do nosso país, ele não escapou de responsabilidades. E é por isso que ninguém sabe se ele voltará para o Brasil. A esposa dele, segundo o que a imprensa está noticiando, já tem agenda lá em Orlando para visitar uma série de casas para alugar. Quem quer alugar uma casa é porque está pensando em fixar residência por lá. Levou a família toda, o Carluxo também está nos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos, uma série de assessores foram para os Estados Unidos e o Bolsonaro encontrou lá algumas figuras lá que são bolsonaristas, né? E que, enfim, fez com que ele se sentisse em casa, mas as responsabilidades podem alcançá-lo. Muitas pessoas têm perguntado, sob o ponto de vista jurídico, o que pode acontecer. Olha, gente, se ele for condenado em processos criminais aqui no Brasil, pode ser pedido uma extradição dele, ou seja, o reenvio dele, de onde ele estiver, para o Brasil, exceto se o país que ele estiver morando, que ele estiver fugindo, escapando, não tiver relações diplomáticas com o Brasil ou não possuir um tratado de extradição. Aí a gente não vai conseguir alcançá-lo. Mas, caso contrário, ele vai ter que ser embalado, algemado, ou empacotado e mandado aqui para o Brasil. Então essa é uma questão. Do ponto de vista civil, ele não tem como escapar, porque ele tendo bens aqui no Brasil, todas as condenações que ele sofrer serão saudadas com aquilo que ele deixou para trás, né? Então, sobre esse aspecto, ele pode sofrer sanções muito pesadas e nós aqui, no nossa atividade, nós estamos dando também nossa contribuição para que isso seja efetivado, porque não é possível a gente aceitar o desvio de dinheiro público que o Bolsonaro fez nessa reta final e achar que isso é uma coisa natural. Bom, outros analistas estão raciocinando nessa direção também. Qualquer pessoa não precisa ser analista político, analista jurídico, para você saber que não está certo alguém se utilizar da máquina pública para interesse pessoal, para satisfazer uma situação imoral e ilegítima, que foi a fuga das suas responsabilidades aqui do Brasil. Afinal de contas, ele foi eleito para ficar até o dia 31 de dezembro. E ele simplesmente saiu e deixou aí a administração, vamos dizer assim, do que sobrou para o Mourão, que a gente vai tratar agora no final. Parece que eles nem se falaram muito bem. Bom, mas a gente vê colunas como essa aqui.
Com a fuga para não ser preso, a obra de Bolsonaro está completa. Ou seja, a obra de um governo tenebroso ruim, né? A coluna do Ricardo Noblat. O Camarote também na Globo News pontuou: Bolsonaro precisa explicar a ida aos Estados Unidos com dinheiro público. Reinaldo Azevedo também no Twitter foi na mesma linha aqui. Na frase final ele diz: Lula devolveu o Brasil ao mundo a custo zero, porque o Lula foi para a COP27 de carona, não gastou nenhum dinheiro público. Agora o Biltre foge e humilha o país com a grana dos pobres. Então isso ficou salientado. E o que eu fiz no meio dessa história? Eu fiz uma representação junto ao Ministério Público Federal que elas têm sido recebidas, tá, gente? Eu tenho recebido aqui as respostas dessas representações que eu fiz. Elas demoram um pouquinho, mas elas estão vindo. Sinal que elas não estão morrendo, elas recebem um protocolo. Essa minha aqui, que eu fiz para que o cidadão que foi lá para os Estados Unidos com dinheiro público, ele devolva esse dinheiro, né? Então ela ganhou o protocolo aqui, MPF 2022-0103-487. Em linhas gerais, o que eu digo aqui na minha representação? Tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Que ele foi sem avisar, porque tem um negócio, né? A agenda da presidência da República, ela foi simplesmente sabotada, ela foi tirada do ar para que a gente não soubesse que ele iria viajar. O que é uma coisa que configura aí um delito, né? Um crime de responsabilidade e um desvio também do uso da coisa pública para o seu interesse pessoal. Sequer a gente sabia quem estava embarcando com ele, que circunstâncias, o custo disso, como é que fica a vida das pessoas que foram para lá nessa missão precursora. Enfim, muitas situações ficaram ali cheias de lacunas. Então, a representação aqui, ela focaliza, né, a responsabilidade do presidente para que ele devolva do presidente a época que ele viajou, né? Que quando ele estava aqui em solo, quando os atos estavam sendo perpetrados, ele estava na condição de presidente da República. Então, isso tudo tem que ser quantificado para que ele devolva para a administração pública o gasto dessa história toda, porque ele ficou mal acostumado, né? Para todo canto que ele ia enquanto ele estava como presidente, o senhor Augusto Aras lhe dando um habeas corpus total, então ele achou que podia andar de jet ski para um lado, usar segurança para outro, pegar os aviões da presidência da República para interesses pessoais em templos, para fazer campanha eleitoral. Tudo isso aconteceu no governo dele, mas agora acabou a blindagem. E o que eu peço nessa representação? Que se não houver a condenação de Bolsonaro para esse mau uso do dinheiro público, estarão também absolvidos já preventivamente todos os chefes de executivo dos governos estaduais e das prefeituras. O presidente Lula, toda vez que ele quiser viajar para algum lugar, quiser ir para Cuba, para algum show de música, ou quiser para a Rússia, ou quiser ir para a China, quiser para os Estados Unidos, ele não precisaria prestar contas a ninguém. Porque, afinal de contas, o Bolsonaro fez isso e não aconteceu absolutamente nada. Os governadores do mesmo modo, os prefeitos do mesmo modo. Então, eu não creio que a justiça brasileira dará essa chance para tanta patifaria que o presidente da República fez na administração pública federal, para que isso seja espelhado nas outras administrações públicas também. Então vamos acompanhar, porque nós vamos ter mudanças, né? Mudanças muito importantes institucionais. Aqui é a agenda que o Bolsonaro, que o governo apagou, né? Que, com essa informação: privilégios insuficientes. Você não possui privilégios suficientes para visualizar essa página. Quer dizer, para saber a agenda do principal representante da administração pública, eu tenho que estar numa condição especial. Pois bem, não será só o Bolsonaro que vai ter que prestar contas, não, né? Porque muita gente cometeu crime aqui no Brasil, está tentando agora dar uma aliviada, mas os rastros ficaram muito nítidos, né? As pegadas ficaram muito nítidas. Um dos veículos de desinformação mais ruim, mais perigoso, mais nocivo à democracia que nós tivemos nos últimos tempos foi o grupo da Jovem Pan. E agora, no apagar das luzes, como o golpe que eles estavam ajudando a orquestrar não funcionou, agora eles estão querendo tirar o deles da reta, como dizemos assim popularmente, né? E a gente viu a seguinte fala do editorial da empresa. Deixa eu diminuir aqui para não ficar muito alto. Eles já, assim, dizendo que são democratas desde pequenininhos. Vamos ver aqui. Jovem Pan não faz coro e não endossa qualquer lampejo golpista, ato de violência ou uso retórico irresponsável de instrumentos constitucionais, como o artigo 142 da Constituição. A Jovem Pan nunca vai apoiar qualquer manifestação que
que caminhe na direção do enfraquecimento ou na destruição de nossas instituições. Somos defensores do direito de discordar e vamos exercer o papel de críticos sempre que necessário. Agora é tarde, né? Agora o crime tá mais do que cristalizado. Os senhores deram vozes a todo tipo de golpista, de salafrário que está morando fora do nosso país, conspirando contra a democracia. Será que precisava ser um Einstein jurídico, um Rui Barbosa, para saber que esse tipo de situação conspirava contra a nossa democracia? Esse cidadão aqui, o filhote da ditadura, o neto do ditador Figueiredo, foi tirado do ar pela plataforma, né? O YouTube chegou, pumba, esse canal não está disponível. Não sei se foi por razões já do inquérito da fake news, ou se foi a própria plataforma aqui, porque a plataforma está recebendo muita denúncia desse cidadão aí, que tem uma capivara, né? Tem uns problemas jurídicos dele aqui no Brasil, muito complicados também, como muitos que estão ali perto do Bolsonaro. Aliás, ele é amigo de Flávio Bolsonaro, né? Pois bem, o Bolsonaro, ao que tudo indica, ele percebeu que ele vai ficar muito queimado com essa história toda. E ele basicamente vai figurar ali como um sujeito apenas de internet agora. Para isso ele precisa do Carluxo ou ele precisa de alguém lá do gabinete do ódio que ele já está querendo nomear para ficar perto dele. Então ele publicou, ou foi publicado na conta dele, uma mensagem em face ali da morte do Papa, né? Do Papa que, enfim, nos deixou agora. E aqui ele fez o seguinte, não só ele presta algum tipo de homenagem, né, mas ele faz proselitismo ideológico, né? Sempre gosta de dar uma espetadela. Então ele escreveu o seguinte: orientou sua missão pelo lema Cooperadores da Verdade. Foi um servidor dedicado à verdade. Em defesa da verdade do Evangelho, criticou sem medo os erros da chamada teologia da libertação, que pretende confundir o cristianismo com conceitos equivocados do marxismo. O que Bolsonaro entende de religião? O que Bolsonaro sabe da vida do Papa? O que Bolsonaro sabe de Bíblia? Obviamente ele não sabe nada. Então ele pega lá os seus aspones, os seus puxa-sacos, os seus dementes de plantão e coloca ali para fazer esse tipo de publicação que evidentemente está chancelada por ele. Ele está querendo levar esse cidadão aqui com ele. Ó. Bolsonaro quer manter membro do gabinete do ódio como assessor. O tal do Técio Arnaud, que é essa figura aqui que é uma espécie de filhote do Carluxo, né? Ou irmão gêmeo, irmão siamês do Carluxo. E o Bolsonaro chegou lá nos Estados Unidos. E aí chegou lá, tem coisa assim curiosa, né? Que a gente vê o Bolsonaro, a gente não vê a presença feminina, né? A dona Michele, simplesmente, ela desapareceu, né? A gente não vê a dona Michele, ela estava, porque ela entrou ali por outro canto, eles parece que não andam muito juntos, não. História aí muito esquisitona, né? E, segundo a matéria do UOL, ela está já com a agenda marcada para escolher alguns imóveis, dentre alguns imóveis, né, algum para morar, para fixar a residência. Então, nós não sabemos, desde já, se o Bolsonaro voltará para o Brasil. Essa é a situação. Ele não vai querer sair de cena, mas tem alguém que já está funcionando como uma espécie de viúva alegre. Hoje, mais à noitinha, teremos um pronunciamento em rede nacional do vice-presidente, o Hamilton Mourão. Evidentemente, ele sabia já que o Bolsonaro ia pegar a viola e ia se mandar. E ele certamente se preparou exatamente para esse ato, para não deixar a cadeira muito tempo vazia e esfriando. Ele quer se colocar ali diante de um traidor da direita, o Bolsonaro, como uma possibilidade política desses órfãos agora. Ele que a gente não pode esquecer jamais que ele foi cúmplice desse governo. Com todas as coisas ruins que aconteceram nesse governo, tem ali a digital também, ou as digitais do senhor Hamilton Mourão, que foi sustentado pelo poder público a sua vida inteira como militar, mas ele passou a ser uma espécie de ícone do capitalismo, né? E nesse encontro aqui, que ele fez há 3 anos e meio atrás, uma palestra que ele falava de capitalismo, está aqui no portal 360, vou até colocar para vocês na descrição do vídeo, se você tiver curiosidade. Ele traçava ali uma série de plataformas que o governo Bolsonaro iria enfrentar, e quando a gente vê o resultado, a gente vê que nenhuma delas foi enfrentada, nenhuma delas foi implementada, coisas absolutamente absurdas, mas, enfim,
ele quer que a gente esqueça que ele foi unha e carne desse governo, porque ele fez ali uma divergência aqui, outra acolá. Então, ele vai fazer um pronunciamento já em tese, defendendo a democracia, defendendo as instituições, certamente vai desejar boa sorte para o presidente Lula, enfim, vai falar de legados positivos que esse governo teria deixado, evidentemente não vai fazer crítica a Bolsonaro, para se posicionar como uma figura, olha, eu sou a viúva alegre, tá? O defunto morreu, mas eu estou querendo nem esperar o enterro, estou querendo logo arrumar um novo marido, estou aqui disponível, já estou aqui no pedaço, tá bom? Podem me levar em consideração no imaginário de vocês, porque vocês podem contar comigo, porque eu sou ultraconservador, sou de direita, sou ultracapitalista, eu sou o modelito perfeito. E se bobear, se um dia eu voltar ao poder, eu trago até o Paulo Guedes de volta. Essa vai ser a mensagem, essa vai ser a forma, o pano de fundo, né? Esse será o pano de fundo que a gente vai ver no meio dessa história. Bom, e aí para terminar o nosso último papo desse ano de 2022, nada como a gente trazer assim uma imagem, né? Uma fala icônica que a gente deve sempre se lembrar quando a gente vê a figura do ex-presidente agora, dessa gente estar no poder, a gente é sempre bom, quando eles passarem perto da gente, nós lembrarmos para ele algumas coisas com esse tipo de frase aqui. Vamos lá. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 A imagem do Pelé, né? Tem a ver, né? E acabou. Acabou! 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 Então, gente, com esse acabou, né? Certamente vamos escutar muitas musiquinhas hoje do Tá na Hora do Jair ir embora, certamente, né? Mas eu quero agradecer a todos vocês que caminharam conosco aqui no nosso Portal do José, desejando um feliz 2023, uma ótima virada de ano, muito amor, muita saúde, muita energia, porque nós vamos precisar, porque o ano de 2023 será um ano de muita coisa importante acontecer no Brasil e será mais importante ainda a gente estar com os nossos olhos bem abertos e estarmos cada vez mais preparados para enfrentar as situações do dia a dia, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro amanhã. Estou aqui fazendo a live com vocês na posse do Lula, tá bom? Tchau!